Hello everyone! Olá para todos! Estamos aqui mais uma vez em uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias para falar de língua inglesa. Nós estamos na segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 1, unidade 2. E nesse short vídeo nós vamos falar mais um pouquinho sobre o vocabulário de doenças. Bora lá? Observem aí algumas frases com o vocabulário estudado. I am just getting over a cold. Em inglês eu tenho frase em primeira pessoa. I'm, que é a forma abreviada de I am. Just, sempre que eu utilizo essa expressão, eu estou dizendo apenas, unicamente, somente. Então, I am just getting over a cold. A tradução mais correta seria eu apenas estou saindo de um resfriado. Mas aqui em português a gente não utiliza tanto esse apenas. Eu estou só saindo de um resfriado. A gente fala de forma mais comum, eu estou saindo de um resfriado. Eu estava doente, passou. Então, esse just, ele pode ser traduzido como apenas, mas eu não sou obrigado a traduzi-lo em todas as frases. I've got a backache. Eu tenho tido dor nas costas. Lembra que eu falei que eu utilizo muito o verbo have? Eu tenho tido dor nas costas. A dor nas costas, ela não é uma coisa que nasceu, que faz parte de mim. Eu sinto essa dor, se eu tomar um remédio, passa. Se eu fizer um tratamento, passa. Se eu fizer uma cirurgia, passa. Com raros casos aí que não passa de jeito nenhum, que são as chamadas dores crônicas, a ideia é que esses males físicos, eles são passageiros. Por isso eu tenho. Um dia eu não vou ter mais. I have got, eu tenho tido dor nas costas. She has got a headache. Ela tem tido ou ela tem dor de cabeça. She has an allergy to cow's milk. Ela tem alergia a leite de vaca. Sempre observando, quando eu estou falando que eu estou com um sintoma de uma doença, eu vou utilizar o verbo have, porque eu tenho e um dia eu não terei mais, essa é a expectativa. Ninguém espera ficar doente a vida toda. Embora a gente saiba que a realidade não é tão cor-de-rosa quanto as nossas expectativas, nem todas as dores físicas a gente consegue, de fato, se livrar delas. Por exemplo, I have a chronic headache. Eu tenho uma dor de cabeça crônica. Eu nunca vou me curar da dor de cabeça, eu vou tratar as crises. Em inglês, eu tenho dois tempos que eu utilizo muito, o simple present e o simple past. O simple present, a gente trabalhou com ele até agora. No simple present é I am, I have. Mas e no passado? E as coisas que já aconteceram? Que a ação que teve começo, meio e fim, o simple past. Como que eu faço? Normalmente eu vou fazer o simple past com o ed no final. Mas tem alguns verbos que são uma exceção. E um deles é o verbo have. O verbo have, quando eu passo ele para o passado, ele vai virar had. Então, quando eu falo que eu tive uma doença e não tenho mais, quando eu já melhorei dessa doença, eu vou dizer I had a backache. I had. Eu tive dor nas costas. Foi semana passada, estava destruída, com dor nas costas, tomei aquele Torcilax na hora que eu fui para casa na sexta-feira. Segunda eu cheguei boazinha, não tá doendo nada, estou pronta para outra. Então, eu estou com dor nas costas agora? Não, tomei o Torcilax, fui para casa, tive o meu final de semana, voltei segunda-feira, novinha para o trabalho. Então, se alguém me perguntar se eu estou com dor nas costas, eu vou responder I had a backache. Eu tive dor nas costas, acabou, não tenho mais. She had a headache. Ela teve dor de cabeça. No passado, já sarou. Tomou remédio, melhorou. No dia seguinte, ó, novinha em folha. Então, ela não tem mais, já passou. Simple past. She had a headache. She had an allergy
to cow's milk. Ela teve alergia ao leite de vaca, não foi uma alergia permanente, não foi uma alergia para a vida toda, foi um momento, porque estava com a imunidade baixa, passou. Se passou, se acabou, se você não tem mais aquela condição, você vai utilizar o verbo no passado, had. E observem que o had, ele na terceira pessoa, ele não muda. Primeira, I, terceira pessoa, she, ele continua had, ele não é um verbo que vai ficar mudando de pessoa em pessoa, você escreve ele igualzinho para todas as pessoas. E se eu quiser fazer uma pergunta? Nós já vimos as perguntas com o verbo to be. Quando eu tenho o verbo to be, eu só jogo esse verbo para frente da minha pergunta. Mas e quando eu não tenho o verbo to be? Quando eu tenho qualquer outro verbo, como, por exemplo, o verbo have. Como que eu faço uma pergunta? Eu vou pegar o verbo do emprestado. Então, lá no outro vídeo, nós vimos as perguntas com are you? Opa, deixa eu melhorar aqui essa letrinha. Are you? Is she? Isso só vale quando eu tenho o verbo are ou o verbo is para fazer a pergunta. Mas quando eu tenho outro verbo, como por exemplo o verbo have, para transformar a frase em pergunta, eu vou colocar o do no começo da frase. Do I have a backache? Eu estou com dor nas costas? Bateu a dúvida agora, eu estou com dor nas costas ou com dor no pescoço por causa da posição que eu fico? Does she have a headache? Ela tem dor de cabeça? Eu estou usando o verbo to have para fazer a pergunta. Então, eu vou colocar o does na frente do she. Na frente do she é sempre does, porque é terceira pessoa. She have an allergy to milk. Ela tem alergia do leite. Quero fazer a pergunta. Não tem o verbo to be. Tem o verbo to have. Vou colocar o does no começo da minha frase para ela virar pergunta. Então, sempre que eu quiser fazer uma pergunta e não tiver nem are, nem is, nem o am na minha frase, automaticamente eu vou pegar o verbo to do e botar ele lá na frente, ele é o meu coringa. Se eu tiver o I como meu sujeito, do. Se eu tiver she ou he, eu vou utilizar o does para fazer a pergunta, sempre no começo da frase. Vamos um pouquinho de vocabulário. Quem nunca ouviu falar do Covid-19? Assunto que continua sendo atual, porque ainda tem gente que pega Covid, apesar de ter vacinado. Tem muita gente que não vacinou e pega a versão ainda mais potente da doença. Eu sei de gente que já teve Covid 3, 4 vezes, que na primeira vez teve um Covid fraco, na segunda vez mais ou menos, na terceira foi para o hospital. Então, é importante vacinar, é importante conhecer os sintomas. O Covid, ele veio, mesmo com as campanhas de vacina, para a gente continuar tendo cuidado com ele. Então, what are the symptoms? Olha aqui o nosso verbo to be. E esse what significa qual. Quais são os sintomas do Covid? Isso todo mundo já sabe de cor. Lá no começo da pandemia falava, os principais sintomas do Covid are, ou seja, são fever, cold, shortness of breath, fatigue, loss of taste, loss of smell. Então, fever é febre, cold, tosse. Shortness of breath, falta de ar. Fatigue, ó, parece com português, fadiga. Loss of taste, a palavra loss significa perda. Sempre que eu lost ou lost alguma coisa, eu perdi. I lost my taste, eu perdi meu paladar.
I lost my smell, perdi meu olfato. Taste, paladar, smell, olfato, a capacidade de sentir o cheiro. What are the prevention methods? Quais são os métodos de prevenção? E aqui eu falo, isso é método de prevenção, não é só para o Covid, não, é para uma série de outras doenças. Hygiene, palavrinha igualzinha no português, muda só a pronúncia, higiene. Hands washing, lavagem das mãos. Tá aí uma coisa que a gente deu uma descuidada feia, agora que a pandemia deu aquela diminuída, não existe mais lockdown, que é todo mundo fechadinho em casa, todo mundo voltou a trabalhar, a gente esquece que as nossas mãos, our hands, elas estão sempre mexendo com uma série de coisas. Por exemplo, a gente pega em dinheiro. Dinheiro passa por tanta mão, por tanto bolso, pega tanto suor, ácaro, sujeirinha. Não existe coisa mais suja na vida da gente do que o dinheiro. Então, a gente lavar as mãos tem que ser um hábito antes e depois da pandemia. A gente não pode esquecer. Wash our hands, porque faz bem para a nossa saúde, nos protege. Social distancing. Social distancing, distanciamento social. Nós, brasileiros, como uma característica nossa, a gente gosta de abraçar todo mundo. Então, durante a pandemia, a gente sofreu muito com esse negócio de não pode abraçar, não pode ficar pegando na mão do outro, usar máscara. Hoje, a gente já não tem mais os cuidados tão intensos, ninguém anda mais de máscara por aí, a não ser que esteja realmente doente. Mas a distância social é uma coisa que a gente pode manter. Evitar ficar abraçando o colega, até porque quanto mais próximo fisicamente, mais a gente respira o ar do outro. Então, social distancing. Mask wearing, o uso da máscara. A gente quase não vê, mas quando você tem algum sintoma semelhante à gripe ou ao Covid, bota a máscara. Wearing, que significa vestindo ou usando. Mask wearing, uso de máscara. A gente usa máscara não é para a gente, não, é para o outro. Porque se eu estou doente, se eu estou espirrando, se eu estou tossindo, eu estou espalhando a doença que está dentro de mim para as pessoas à minha volta. Em sinal de respeito, se eu usar uma máscara, eu estou impedindo a minha doença de passar para a pessoa que está perto de mim. Eu estou sendo respeitosa com o meu semelhante. Olha só a importância da máscara. Muita gente criticou aí o uso das máscaras sem entender que utilizar esse tipo de coisa é uma forma de trazer respeito para as pessoas que estão à nossa volta. Eu me preocupo com a saúde do meu colega, do meu vizinho, do meu amigo. Então, se eu estou tossindo, se eu estou espirrando, se eu estou com febre, se eu estou com fever, se eu estou com runny nose, lembraram? Runny nose, com o nariz escorrendo, bota uma máscara. Então, ó, mask wearing, vaccination, outra coisa importantíssima, vacina. A vacina, ela salva vidas. Às vezes, você até pega Covid depois da vacina, você pega uma influenza depois da vacina, mas vai ser uma versão muito mais fraca do vírus e que vai machucar muito menos o seu corpo, te causar menos mal-estar do que pegar o vírus na potência toda. Pensa no seguinte, o vírus ele é um tiro de bazuca. Se o tiro de bazuca te acerta, ele te arrebenta inteiro. Agora, você está vacinado, ele deixou de ser um tiro de bazuca e virou uma brisa. É aquela espirradinha ali que vai passar. Você não vai sentir tanta dor no corpo, você não vai ficar tanto tempo acamado. Então, vaccination, vacina é muito importante. E bom é a pronúncia dessa palavra. Vaccination, vacinação. Prevention, olha só, é com T, mas a gente pronuncia shon, prevention. Prevention, prevenção. A higiene aqui está repetido, não sei porquê, mas esses cuidados estão aí no material de vocês, para vocês estudarem aí, e esse vocabulário nos ajuda muito. Então, ó, agora é com vocês, mandem ver aí nos estudos na plataforma, e eu estou confiando em vocês que vão sair aí fera em língua inglesa. Thank you very much e vejo vocês no nosso próximo short video.